outros. Claro que tudo isso é objetivamente verdade. Isto aconteceu. Mas também se vendia e vende droga. Aí, se você quiser saber onde se vende droga, fica a saber. Não é a mesma coisa, doutor Medina. Está agora a comparar. Isto é por dizer que as pessoas são responsáveis. Isso é uma maneira de nos considerarmos uns garotos. As pessoas têm o sentido da responsabilidade. E isso mas não os faróis das pessoas, os governantes, o sistema bancário... Você acha que induziu as pessoas em erro? O governo de um país pode assim endividar-se de qualquer maneira, inconscientemente? Tanto pode que se endividou. Não, pode, objetivamente pode, mas devia ter-se endividado? Não. Sabe quantas vezes eu disse aqui que a gente ia falir? Não é isso, doutor Medina, mas vamos lá ver. As pessoas, individualmente, o cidadão comum, acabou por ser induzido em erro. Julito, em erro com certeza. Houve facilidades, houve tudo, como os economistas dizem, houve racionalidade. Se o dinheiro é barato, vamos gastar dinheiro. Bom, mas isto é um enunciado. Doutor Félix Ribeiro, eu tenho uma curiosidade. Como é que os economistas, o senhor é economista, não anteciparam esta desgraça? Foram muito poucos. Que eu me lembro, mesmo a crise de 2008 só foi antecipada pelo Nouriel Roubini. Quer dizer, eu aí não sei, gostaria só de fazer um pequeno atalho. Porque nós, quando o Dr. Medina Carreira estava a falar do 85 a 2000 e 2000 depois, eu suponho que são dois períodos muito distintos. Porque claro, nós, de 85 a 2000, tivemos um período absolutamente extraordinário nos Estados Unidos, que foi um período, portanto, primeiro, de um conjunto de inovações que revolucionaram os serviços todos, não é? Portanto, no fundo, as tecnologias de informação. Porque quando nós hoje dizemos que os Estados Unidos não são uma economia industrial, estamos a cometer um erro muito grande, porque o que eles não são é uma economia que está ainda preocupada a fabricar determinadas coisas em que eles foram muito bons há 40 anos e que já não são centrais. Os americanos, quando se trata de tudo o que é... Quando nós entramos no escritório, hoje, tudo é ou americano, ou coreano, ou japonês. Não há nada europeu. Portanto, desde o software, aos computadores, às máquinas de fazer cópias, é tudo estranho. Portanto, houve uma revolução nos serviços e eles têm uma poderosíssima indústria que alimenta os serviços. Quando nós vamos fazer taques ou quando nós vamos fazer qualquer equipamento médico, a probabilidade de ele ser americano ou ser japonês é muito grande. E, portanto, tudo o que são serviços, os americanos têm a indústria para lhes fornecer. Agora, a indústria que produz as coisas que são do nosso cabaz de compras, isso foi tudo mandado para a Ásia. Porque e isso tem inteira lógica, porque no fundo os americanos enviaram para a Ásia tudo aquilo que faz parte do cabaz de compras industrial, e com isso, o que é que acontece? Quando as pessoas compram na América, num supermercado, um produto asiático, compram no mais barato. E isso faz com que as empresas não precisem aumentar salários nominais. E como têm ganhos de produtividade brutais devido ao desenvolvimento tecnológico, as empresas são altamente lucrativas e as pessoas estão ao mesmo tempo felizes. Porque o cabaz de compras mais barato dá-lhes um nível de vida superior sem que eles tivessem tido que aumentar salários nominais. Sim. Esta extraordinária máquina é uma máquina que fez com que uma grande parte da produção americana de tudo o que é bens de consumo tivesse sido transferida para fora, para a Ásia. E a Europa, no meio disso? Mas a Europa é muito diferente, porque a globalização é uma conversa entre os Estados Unidos e a Ásia. Em que os asiáticos exportam para a América e desenvolvem-se exportando para a América. A América compra com dólares o que tem a comprar aos asiáticos. Os asiáticos pegam numa parte dos dólares que recebem e compram títulos do Tesouro Americano. Sim. Ao comprar os títulos do Tesouro Americano, a quantidade que compram, uma parte das despesas de defesa dos Estados Unidos são pagas pela Ásia. Quando compram dívida pública americana. Sim. E a presença militar dos Estados Unidos garante a paz na Ásia. Garantiu até agora a paz na Ásia porque o Japão, a Coreia do Sul ou a China ou Taiwan detestam-se todos uns aos outros. Portanto, os Estados Unidos, e por isso é que nós estamos num período muito difícil e complicado, é porque esta estrutura estável que suportou a globalização está a ruir aos nossos olhos. Não sei se estou... Sim, estou a compreender. É uma análise muito interessante. E do ponto de vista... E, portanto, porque os Estados Unidos... Vejam uma coisa, esta crise foi importante, não porque os Estados Unidos não a vão ultrapassar. Os Estados Unidos, quando foi desta crise, quando eu estava ainda a trabalhar, nós tínhamos discussões regulares sobre o estado do mundo e tal, lá no meu emprego. E quando ocorreu a crise de 2008, formaram-se duas escolas de pensamento. Nós não éramos ninguém, e eu também não sou ninguém, mas estou a dizer... Havia uns que diziam assim, isto é o início do declínio americano.
E o que vai acontecer é que isto vai ser uma grande oportunidade para a Europa, porque a Europa não fez nenhuma das loucuras que os americanos fizeram. Não tiveram subprime, não tiveram sequer. E havia outros que diziam assim, não, os americanos têm um sistema imunitário preparado para resistir a uma coisa destas. Se os europeus comprarem uma parte dos tóxicos que os americanos produziram, os europeus é que não têm capacidade de reagir. E, portanto, o que nós vamos caminhar é para uma crise profunda do euro. Havia duas maneiras de pensar. Sim. E o que eu digo é que, do ponto de vista do sistema imunitário, os americanos já estão a responder. Já estão a responder e, desse ponto de vista, não estão numa situação tão dramática. A Europa é que ficou numa situação dramática. O problema todo está em que a crise enfraqueceu a posição americana face ao mundo. As pessoas pensavam que eles eram invencíveis, que era impossível acontecer-lhes uma coisa daquelas. E, portanto, a China hoje tem outras ambições. Percebeu que acabou a sua fase, digamos assim, da adolescência. E, portanto, quer atuar como adulto, não é? Depois, muitos outros países acharam que os Estados Unidos iam entrar em declínio. E é esse pequeno pormenor que hoje é a grande interrogação no mundo, que é como é que os Estados Unidos vão, em certa medida, ajudar a globalização a manter-se. Porque se não forem os Estados Unidos a fazê-lo, o mundo parte todo aos bocadinhos. Os europeus são os primeiros a partir porque estão desejosos, porque têm inveja dos americanos, porque não percebem os americanos, porque são um grande parque jurássico, se me permite a expressão, quer dizer, do ponto de vista de maneira de funcionar. E, portanto, é muito perigoso o mundo atual. Porque aquela estabilidade que era, os americanos aceitam os produtos asiáticos, os asiáticos recebem dólares, os dólares em parte voltam para os Estados Unidos com isso não têm que pagar eles próprios impostos para pagar a defesa. E essa defesa garante a segurança e a paz na Ásia. Isso está a acabar. E esses equilíbrios estão a ruir. Em parte na Ásia por causa da China, no Golfo Pérsico por causa do Irão, e o que está a acontecer na Europa é a desobediência alemã aos americanos. Sim. E como é que ficam, os países europeus mais vulneráveis, mais frágeis, como é o caso de Portugal? Vamos lá ver, vamos lá se eu consigo dizer o que penso. O euro é uma aventura essencialmente política. No fundo já vinha de trás a discussão sobre haver uma moeda única, da necessidade de haver uma moeda única, etc, etc, etc. Mas a reunificação alemã é que determinou a corrida para o euro. Porque a França, quando viu, digamos assim, a reunificação alemã, ficou absolutamente apavorada. A elite francesa, não é? Porque a Europa foi construída sobre um país partido ao meio. Ninguém ligou a isso. E, portanto, toda a gente achava que era uma construção extraordinária. Mas era uma construção feita sobre um país derrotado, ocupado militarmente por outros e dividido ao meio. Sim. E que, na prática, durante 30 anos, pagou o essencial da União Europeia. Pronto. É claro que, quando houve a reunificação, toda a gente percebeu que a Alemanha nunca mais ia ser igual ao que era antes. E, portanto, aquilo que a França tentou fazer à Alemanha foi dizer assim, vocês têm que fazer uma manifestação sem sombra de dúvida do vosso compromisso europeu. Caso contrário, a vida vai ser muito difícil. E qual é que é? Abandonem o marco e caminhamos rapidamente para o euro. Os alemães tentaram dizer uma coisa absolutamente lúcida, quer dizer assim, não, primeiro temos que tornar bem claro uma coisa que é, não podem todos entrar ao mesmo tempo. Porque devem entrar primeiro os que são mais próximos, estabilizar esse empreendimento e só depois entrarem outros. Porque há uma grande diferença entre os países europeus, de desenvolvimento, de hábitos, de cultura. E isso aconteceu porque houve vários momentos de integração. Mas na prática, na primeira leva, entrou toda a gente. Quando eu digo toda a gente do Sul. Sim. Pronto. E o que eu ia tentar dizer é que portanto, os alemães tinham, a França sempre defendeu que devíamos entrar todos ao mesmo tempo, depois que cá dentro a convergência havia de se dar. Não se deu nada, convergência nenhuma, não é? E, portanto, o que acontece hoje é que o euro, além disso, foi desenhado, a partir de certo momento, com enormes preocupações alemãs de não ter, a propósito do euro, outros 30 anos a pagar a Europa. Na minha opinião. A pagar a Europa, não é? E, portanto, não pode haver resgates, ou não podia haver resgates. A responsabilidade prudencial sobre os sistemas bancários era nacional e não era europeia, no sentido em que, se acontecesse alguma coisa, eram os Estados nacionais que tinham que resolver o problema. Sim. Não havia um tesouro com capacidade para intervir nos mercados, porque onde é que ia buscar-se o dinheiro para esse tesouro? Não havia federalismo fiscal.
É ridículo a União Europeia ter um orçamento que representa 1% do PIB europeu. Quer dizer, não faz sentido. E isso foi tudo garantido porque, na minha opinião, os alemães, e muito bem do ponto de vista deles, disseram assim, não vamos estar, a propósito do euro, não vamos estar mais 30 anos a pagar a Europa. Que é aquilo que o Dr. Medina Carreira tem dito aqui várias vezes, não é? A Alemanha, desde logo as suas elites, como a sua opinião pública, não estão disponíveis para, enfim, para continuar a manter este sistema é tal evidente, como ele existe, sobretudo não é? quando eles olham para estes países do Sul e verificam que, no fundo, nós nos afundamos, enfim, a meu ver, em grande parte por causa da globalização. Daqui saiu muito para fora, para a China, seja, fosse para onde fosse. E o resto saiu para a República Checa, a Eslovénia, enfim, países, Polónia, Hungria, etc. Então, é o seguinte, a globalização foi a primeira grande machadada e mais essa parte do antigo Império Soviético que se integrou na União Europeia. São as duas razões fundamentais desta queda. Agora, esta queda é de todos os países da Europa. Todos os países da Europa. O país que cresceu mais nestes últimos 10 anos foi a Irlanda com 2,5% e o Luxemburgo com 3%, que tinham crescido 6,8% respectivamente e 5,6%. Quer dizer, o tombo das economias foi total. Bom, simplesmente, houve países em que os Estados provavelmente se comportaram com maior cautela, e houve outros, que são os tais 3 ou 4, que somos nós e mais os outros que conhecemos, que se endividaram para além de todos os limites possíveis e pensáveis. Porque nós só mais recente é que tivemos a noção de que as despesas que estavam no orçamento eram apenas uma pequena parte. E que depois, fora do orçamento, apareceram endividamentos brutais. Na Madeira, 6 mil milhões, nos municípios 10 mil milhões, nas empresas públicas 40 mil milhões e por aí fora. E dentro da própria despesa do perímetro orçamental, ela atingiu em 2010 quase 90 mil milhões. Quase 90 mil milhões. Não sei se tem esse número presente. Ora, nós hoje temos que, para o Estado, enfim, reequilibrar as suas finanças, a nossa economia não dá para uma despesa superior a 70 mil milhões. Quer dizer, o país precisa, para se ajustar, como quer. A Troika, não é? A Troika e o memorando de entendimento, nós também, porque o assinamos. Portanto, nós temos que fazer cair a despesa de 90 mil milhões em 2010 para 70 mil milhões até 2015. Isso é uma brutalidade. Ora, nós só recuperamos 10. Faltam-nos 10. Eu estou à espera de saber o que é que o Governo vai qualquer dia deste explicar. Porque para nós chegarmos ao limite financiável, temos que ir para 70 mil milhões. Nós ainda estamos em 80 mil milhões. Eu acho que aí há duas coisas que temos que dizer, que é o seguinte, que é, nós estamos a desempenhar um papel muito importante para a zona euro, que é no sentido em que nós somos a primeira linha de defesa do centro europeu. Porque vamos lá ver, quem passou a desconfiar do euro não fomos nós os europeus, foram os mercados e os investidores, quando viram a partir de certa altura como é que isto funcionava. Como é que esta gente vai pagar? Bom, e portanto o que acontece é que os mercados, quando fazem um ataque ao euro, começam por atacar os elementos mais frágeis. Sim. Bom, e que estamos nós. E portanto nós somos a primeira barreira. E depois o que é que acontece ao centro? O centro diz, tomem lá, aguentem-se e eu empresto-vos dinheiro. E nós aguentamos. Portanto, nós somos, se nós fôssemos um Império Romano ou um Império Austro-Húngaro, nós estamos a funcionar como uma marca. A marca é aquele território longe do centro que é o primeiro a enfrentar os invasores. E o senhor acha que não nos deixam cair? Não, isso eu não sei. O que estou a dizer é que quando isto estiver estabilizado, porque o nosso papel de primeira linha de defesa é muito importante porque deu tempo e dá tempo ao centro para perceber que a construção que tinha posto a voar era uma construção frágil. E os bancos do centro, para rapidamente, ao longo de meses, limparem uma parte do seu balanço da dívida destes países. Portanto, nós somos a linha de defesa e dão-nos crédito para nós aguentarmos essa função. Se isto se estabilizar, nós vamos ficar esmagados de dívida. E isso é que eu acho que nós devemos ter a consciência. Claro, mas o problema